a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível mas real. A Ele ministramos o louvor. Em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És teu prazer, ministrando louvor. Assim pra te adorar, ministrando louvor. Espírito e verdade, ministrando louvor, ministrando A graça e a paz a todos os irmãos. Depois desses louvores maravilhosos, acredito que estamos prontos para adentrar nesse maravilhoso mundo do conhecimento da palavra de Deus. Suplicamos a bênção do Espírito Santo sobre a vida de cada um dos irmãos para este momento de ensino da sua palavra. E neste momento vamos orar suplicando a unção do Espírito Santo para que cada um ouça a palavra do Senhor em seus corações. Bendito Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu para que possamos juntos estudar a Tua palavra e pedimos ao Pai que o Senhor neste momento fale aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Coloca a palavra plantada como a semente que possa produzir muitos frutos para que o Senhor já de antemão preparou. Agradecemos porque a Tua bondade e a Tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar a Sua palavra, dando continuidade aos estudos do livro As Cartas de Paulo, especialmente no livro de Efésios. E hoje estaremos estudando o capítulo 5.
No capítulo 5 nós temos lições importantíssimas para o nosso enlevo espiritual. Amém? Portanto, reúna sua família, convide seus amigos para estarem acompanhando. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios e junto estaremos acompanhando essa lição que temos por tema hoje, a conduta do crente no mundo. E nós temos como objetivos para esta manhã 2 objetivos importantes. O primeiro objetivo é compreender que nós mostramos a nossa fé pela nossa maneira de viver. Isso é muito importante. Não é falar, é viver. Nós temos que ter essa compreensão. E tendo essa compreensão, o segundo objetivo é refletir sobre os deveres da conduta cristã no mundo de relativismo ético e modernismo de ideias. O texto bíblico e o texto áureo bíblico é Efésios capítulo 5, e no texto áureo de hoje, que nós vamos estudar agora, é capítulo 5, versículos. Muito bem, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, que é o nosso texto para a meditação de hoje, né? Vamos todos ler juntos? Vamos lá. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Vamos ler mais uma vez para ficar gravado na nossa memória. Coloca em tela cheia. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Beleza. Importante a gente entender isso. Muitas vezes nós já ouvimos essa frase: fulano de tal não parece ser cristão. Qual razão por que a gente ouve essas frases? Pense nisso. Olhe, nós precisamos ter cuidado no nosso comportamento diante do mundo, pois é na conduta do dia a dia que nós mostramos realmente quem nós somos. Há quem diga que a nossa vida é um livro aberto, e esse livro aberto será lido por muitas pessoas. Estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós precisamos ser influentes neste mundo, e é neste mundo que devemos exercer a nossa esperança. É como no mundo que temos compromissos de valores. É neste mundo que devemos ser, como a Bíblia diz, sal e luz da terra. Compromisso, portanto, com os valores do reino e o fato de sermos cidadãos deste mundo e como embaixadores de Cristo nos leva a uma reflexão profunda e compromisso com o nosso andar aqui neste mundo. E aí nós podemos afirmar que nós estamos andando na contramão do mundo. Parece que o mundo anda contrário às normas. O cristão parece que está quebrando as regras, né? Mas na vida cristã é exatamente isso. Nós temos que ir na contramão do mundo, porque o mundo está no maligno. E é diante disso que o apóstolo Paulo nos deu alguns conselhos. Conselhos que nós vamos discutir hoje.
Conselhos que nos fazem pensar como ser imitador de Deus sem compromisso com a santidade. A conduta do crente deve ser uma conduta ilibada, uma conduta do nosso dia a dia como obreiros aprovados. E aí, exatamente, hoje nós vamos adentrar, nos aprofundar nos estudos de Efésios capítulo 5 sobre a conduta do crente no mundo. Vamos iniciar nossa jornada de hoje. Todos estão a postos? Vamos lá. A conduta do crente no mundo, ela é inspirada no caráter e na natureza de Deus. Abra aí em Efésios capítulo 5 e versículo 1, o que está escrito? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Deus, meus irmãos, deve ser o ideal da nossa vida. Se nós pensarmos em tirar Deus da nossa vida, é o mesmo que tirar o ar que respiramos. Tirar o sangue das nossas veias é a mesma coisa que tirar a própria vida. Creia em Deus e se relacionar com Ele de verdade. Paulo disse: sede, pois, imitadores de Deus. A ideia aqui no sentido é fazer uma cópia. Ou seja, precisamos copiar Deus em nossa vida. É claro que para eu copiar Deus é necessário que nós o conheçamos. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Conhecer a Deus nas Escrituras, necessário ter relacionamento com Deus, com Ele. Não adianta imaginar, pensar que vai conhecer a Deus sem o estudo da sua palavra. Não podemos imitar a Deus se nós não conhecemos os seus atributos. Atributos naturais. Deus tem os atributos morais comunicáveis, como a justiça, o amor, a verdade, a bondade. Essas características, esses atributos morais de Deus, devem fazer parte da nossa vida. Nós temos que imitar a Deus no seu caráter de justiça, na sua natureza de justiça. Nós temos que imitar a Deus no amor, na verdade, na bondade. Assim, vivendo, a nossa conduta no mundo será inspiradora. Pense nisso. Como está sendo sua conduta? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 3, nos mostra que a conduta do crente precisa ser firme diante da realidade do pecado. Esse versículo, o versículo 3 ao versículo 6, é um versículo de muita profundidade. Vamos ler juntos. Preste muita atenção. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos. Ou verdade verdadeira.
não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, ou tapa na cara de alguns. Mas ao invés disso, ações de graças, isto é, deixe de reclamar, agradeça. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou puro, ou ganancioso, que é o idólatra, tem herança no reino de Deus. Este versículo, meus irmãos, é uma peneira. O crente precisa encarar a realidade do pecado de frente. E aqui eu quero recordar aquele conceito que todos já sabemos. O que é o pecado? A resposta que todo mundo já sabe de cor e salteado. Pecado é tudo que desagrada a Deus. É tudo que ofende o caráter de Deus. Mas a tendência humana tem sido deixar o pecado de lado, ou de amenizá-lo, ou de passar a mão por cima. A tendência humana tem feito um esforço para tirar a realidade do pecado. Vocês se recordam o que foi que a serpente disse para a Eva? Ele chegou com uma pergunta assim meio besta. O que foi mesmo que Deus disse? Se você não comer, vai morrer não, isso é besteira. E nós fazemos a mesma coisa hoje. O diabo nos engana, colocando diante de nós: não, isso todo mundo faz, isso é besteira. Para alguns, o pecado é resultado de ditados impuros, íntimos, circunstanciais, excluindo assim a responsabilidade da escolha. Então, nós normalmente somos tendenciosos a negá-lo ou amenizá-lo. Para outros, o pecado é focado no prazer. Sentir-se bem, não importa a que custos ou a que meios. Há uma corrente filosófica chamada hedonismo, que tenta de todas as formas argumentar e esvaziar o conceito de pecado. Ensina que o mais importante é o prazer, não importa se é certo ou se é errado. O hedonismo é um ensino muito presente na sociedade de hoje. Existe também a teoria da evolução, que em certo sentido, além de outros distúrbios, esvazia o conceito do pecado. O que a Bíblia chama de pecado, a evolução trata de como a herança da vida primitiva, a vida animalesca. Meus irmãos, como imitador de Deus, não tem como eu ser imitador de Deus se eu não tiver compromisso com a santidade. O nosso Deus é santo e quer que sejamos santos. É impossível alguém chamar de Deus, agradar a Deus e amar o mundo. É impossível. Não convém ao crente guardar seus pensamentos e utilizar ações de perversidade. É incompatível. Portanto, a conduta do crente precisa estar bem firmada e encarar a realidade do pecado de frente. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Amém? A conduta do crente no mundo precisa ser refletida também na excelência familiar. Estes versículos trazem ensinamentos importantíssimos. Abra aí Efésios capítulo 5,
a partir do versículo 22. Paulo ensina nesses textos que o relacionamento familiar é totalmente baseado no amor. Aliás, lá em 1 João, a Bíblia afirma que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então todo nosso relacionamento, todas nossas atitudes devem ser pautadas no amor. Quer ver? Efésios capítulo 5, versículo 22 diz: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí temos as mulheres, temos os maridos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esses versículos são versículos muito importantes sobre nosso relacionamento familiar. E a família, meus irmãos, a família é a vitrine da nossa fé. Nós estamos expostos em uma vitrine e é na família que de fato vivemos a autenticidade da nossa fé. A gente pode disfarçar em todo lugar, no trabalho, na escola, na igreja, nos clubes, mas na família que nós somos verdadeiramente conhecidos. Não há como camuflar o que somos na família. É na família, no relacionamento familiar, que nós evidenciamos de fato o nosso caráter. Na família não há máscaras. Por isso que é um relacionamento baseado totalmente no amor. E aqui nós temos vários ensinamentos que eu quero aqui destacar cada um deles. As mulheres precisam exercer a funcionalidade do Criador. Por isso, eu quero que você, agora, comece a pensar: qual papel eu exerço na minha família? Você pode ser agora mulher, esposa, marido, pai ou filhos, né? Eu vou aqui destacar cada um deles e aí você vai pensar aqui qual o papel eu exerço na minha família. Como esse papel está sendo executado por mim? E aí depois nós vamos avaliar. Vamos lá. Mulheres, vocês precisam exercer a funcionalidade do Criador. Quando o versículo diz assim: mulheres, sejam submissas, a palavra aqui é submissão, isto é, está abaixo da missão de alguém. Não é escravidão. Submissão está relacionada à liderança no lar, na família. A mulher pode ter potencial de liderança? Pode sim. Mas no lar, o líder é o homem. Eu não estou aqui dizendo que ele que manda, não. Eu estou dizendo que no lar, o líder é o homem. Mulheres que mandam no lar, em circunstâncias, além de trazer frustração para dentro de casa, se tornam insubmissas à palavra de Deus. Prestem atenção e me escutem com atenção o que eu estou dizendo. Na verdade, não sou eu quem estou dizendo. Eu apenas estou aqui externando o que a Bíblia ensina. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, porque eles são o líder do lar. O homem tem um ministério. Quer ver? Aos maridos temos uma ordem:
maridos, amem as suas esposas. De que maneira, irmão Oséias? Da mesma maneira como Cristo amou sua igreja. Se for preciso, entregue sua vida para a sua mulher. As mulheres precisam sentir amadas, perceber isso claramente nos seus maridos. Esse é o projeto relacional projetado por Deus, porque está significativamente relacionada à composição emocional e espiritual, tanto do homem como da mulher. Deus criou a mulher de uma maneira tal que a mulher é especialista em amar o homem. E o homem sente que deve ser amado quando a mulher é submissa à sua liderança. E a mulher sente-se amada quando o homem a ama. E aí está a perfeição do casamento. E, finalmente, a conduta projetada por Deus se estende aos filhos. Filhos, os filhos devem obediência aos pais em todo no Senhor. Por isso que pais comprometidos com o Senhor e com sua palavra são exemplos de obediência. Os filhos veem a mãe submissa aos pais. Os filhos veem o pai amando a mãe e certamente serão obedientes aos pais. Estão entendendo? É simples assim. Certamente os filhos não devem ser irritados com desequilíbrio de disciplina, porque se for feito dessa maneira vai haver rancor e ressentimento. E não é isso que a Bíblia ensina. Pais, ensinem os seus filhos na admoestação do Senhor. Somente assim você vai criar filhos obedientes. E vai haver o respeito dos filhos aos pais. Que lição maravilhosa. E aí a pergunta aqui. Numa escala de 1 a 10, onde 1 é fraquinho e 10 é top, qual a nota que você daria a você mesmo? Mulher, que nota você daria a você mesmo? Maridos, que nota você daria a vocês, filhos? E aproveitem que estão em família e com sinceridade perguntem-se uns aos outros: que nota vocês dariam um ao outro, uns aos outros? Esse exercício é importante para que possamos crescer juntos. Amém? Então fica aí esse desafio. Vamos prosseguir em nossa jornada? Que bom, que lições maravilhosas aprendemos até aqui. O mais importante é como lá em Mateus: o homem prudente ouve e coloca em prática. É aquele homem que construiu a sua casa na rocha. Então demonstre que você é homem, que você é mulher sábia. Muito bem. A conduta do crente no mundo é possível somente com a presença inconfundível e o enchimento do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, em outras versões, devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Amém? Eu quero destacar aqui o versículo: deixem-se encher. Muito bem. A vida cristã, meus irmãos, não pode ser vivida com sequidão espiritual. Eu gosto de plantas. E nenhuma planta sobrevive se não for regada, se não for cuidada.
Da mesma maneira, eu posso comparar isso à presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo é o nosso ajudador, é Ele que nos conduz. Aquele versículo que diz, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estão lembrados? Pois é, nós seres humanos somos seres carnais, mas se nós não formos levados, enchidos com a presença inconfundível do Espírito Santo, nós fraquejaremos. Nós somos crentes ineficazes se não tivermos a ação do Espírito Santo em nós. O grande desafio não é se temos o Espírito Santo. O grande desafio de fato é se o Espírito Santo nos tem. Entenderam a diferença? Nós vivemos cercados por este mundo mau, cruel, tenebroso, com princípios e valores que vão se perdendo de uma forma descontrolada. Eu fico impressionado ao ver os noticiários de hoje. Você concorda ou discorda que nós só seremos crentes habilitados e qualificados se tivermos o Espírito Santo de forma plena? Devemos viver o desafio deste mundo como cidadão dos céus. E aí nós vivemos num contexto conflitivo. Somente uma vida de enchimento do Espírito Santo nos habilita e nos qualifica para viver os valores do reino. Nós, na aula passada, já aprendemos isso. Pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, nós não alcançamos nada. Nós somos limitados a esse corpo mortal. E esse enchimento do Espírito é um enchimento contínuo. Nós nunca receberemos a graduação de sermos plenos de Espírito. O enchimento de Espírito é dinâmico. Quanto mais eu experimentar a realidade do Espírito Santo, mais necessidade temos desse enchimento em nossa vida. Se alguém lhe abordasse sobre a atuação que o Espírito Santo tem em sua vida, o que você diria? Quais versículos você falaria? Que Deus nos ilumine. Amém? Continuemos em nossa jornada. A conduta do crente no mundo é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. Esses versículos a seguir realmente é muito importante. Olha, lá, vamos dar um pulinho lá em Efésios capítulo 6, lá no versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui eu vou rapidamente comentar sobre a armadura de Deus e as implicações para a nossa vida. Não é nossa armadura, a armadura é de Deus. E às vezes queremos fabricar nossas, do nosso jeito. Nós queremos ser estilista de armaduras. Não, de jeito nenhum. Deus já tem preparado e oferecido para nós a sua armadura. Ele providenciou para que nós usássemos, para que nós usemos essas armaduras nos dias de lutas contra toda espécie de malignidade que se prepara de modo a nos atacar. E se nós não estivermos preparados nessa peleja, que ela é real, ela é espiritual, mas é real. Ela não é imaginária. A nossa luta não é contra a carne, isto é, não é carnal, não é material,
como alguns imaginam. A nossa luta é espiritual. A nossa luta é contra os poderes das trevas. Mesmo quando se manifesta de forma humana nos sistemas estruturais da sociedade, a nossa luta tem natureza espiritual. Por isso que nós devemos estar sempre em oração. E nós somos seres tentáveis. Isto é, o homem tem facilidade, tem a tendência de cair nas investidas do diabo. Somente com a armadura de Deus é que poderemos estar firmes e permanecer inabaláveis. E aí, nesse texto que vocês vão estudar, ler com mais detalhes, Paulo usa o exemplo da armadura do soldado romano. Coloquei em tela cheia para a gente ler com mais detalhes. O primeiro elemento que Paulo usa é o cinto da verdade. Esse cinto nos dá firmeza e segurança, isto é, a nossa roupa não fica caindo, né? Me permita aqui a franqueza, algumas mulheres gostam de usar saias curtas, né? Aí fica só puxando para baixo, né? Porque não tem cinto, é curto. Veja só, o cinto da verdade nos dá firmeza e nos dá segurança quando nós falamos e vivemos a verdade. Porque a nossa luta é contra o pai da mentira. Aonde o diabo anda é inventando coisas, mentindo. Por isso que nós precisamos ser verdadeiros e íntegros na nossa mensagem. A nossa palavra deve ser condizente com nossas ações. Depois da verdade, depois do cinto da verdade, nós temos agora o segundo elemento, que é a couraça da justiça. Justiça é a proteção do servo de Deus. A couraça, ela guarda essa parte do tórax, né? Ela protege os órgãos vitais. A justiça, precisamos ser justos em nossas ações. No mundo onde, e principalmente aqui no Brasil, onde a tendência é encontrar o jeitinho para tudo, às vezes esse jeitinho não é revestido de justiça. Precisamos estar atentos a isso. O nosso caráter, o nosso comportamento deve estar revestido de justiça. Depois disso vem os calçados, os sapatos do Evangelho da Paz. Nós somos mensageiros da paz de Cristo. Nós temos que buscar a paz e dar a paz. Quem vive em conflito e busca o atrito se torna presa fácil do diabo. Jesus obteve o título de Príncipe da Paz. Nós somos irmãos em Cristo, herdeiros de Deus com Cristo. Devemos buscar a paz em qualquer situação. A Bíblia diz lá em Colossenses: se depender de vós, tenham paz com todos. Por isso que devemos estar calçados, firmados no Evangelho da Paz. Próximo elemento é o escudo da fé. Protegendo, o escudo ele protege, né, nos dá essa proteção. A fé é que nos dá a tranquilidade, a proteção, a confiança em Deus. Faz com que cada peça da armadura se torne eficaz. Sem fé
é impossível agradar a Deus. E aí depois vem o capacete da salvação. A cabeça, que é a parte mais importante do nosso corpo, deve estar protegida. E a salvação é o capacete, né? O capacete é a salvação, esse elemento que nos protege. Por último, nós temos a espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. É a palavra de Deus que vai discernindo as juntas e medulas. É na palavra. Como eu amo a palavra do Senhor. Finalmente, meus irmãos, ninguém pode ir a essa batalha espiritual, sem estar devidamente vestido, cingido com a armadura de Deus. Não se meta a besta de ir na batalha espiritual sem estar firmado com isso. Amém? E aí, eu quero passar uma musicazinha para que vocês reflitam nessas palavras e logo mais nós encerraremos. Consagrai-vos ao Senhor, servindo a Cristo com amor. Levai com Dai a salvação, que traz a paz ao coração. Sede fortes e fiéis, com o Evangelho calçai vossos pés, embraçando o escudo da fé. Quando vier o dia mau, Cristo é amigo leal, pela mão nos susterá. Cristo nunca nos deixará, Ele é real para mim. Consagrai-vos ao Senhor, servindo a Cristo com amor. Levai com Dai a salvação, que traz a paz ao coração. Sede fortes e fiéis, com o Evangelho calçai vossos pés, embraçando o escudo da fé. Quando vier o dia mau, Cristo é amigo leal, pela mão nos susterá. Cristo nunca nos deixará, Ele é real para mim. Muito bem, que louvor maravilhoso, né? Ele traz exatamente essas verdades que nós passamos para você. E agora, nós queremos finalizar esse estudo maravilhoso que tivemos hoje, fazendo a seguinte pergunta: como viver a conduta do reino de Deus neste mundo tenebroso e mau? Meus irmãos, conduta é algo sério. Tantas vertentes
que tem tentado esvaziar os conceitos de ética na vida com Deus. Neste mundo relativista, ético, modernista, vivemos o grande desafio de mostrar a nossa fé, a nossa maneira de viver. Na contramão do mundo, não é opção, é uma exigência imperiosa para quem escolheu a cruz de Cristo. E aí nós vamos aqui dar três sugestões de como nós podemos aplicar, viver a nossa conduta de forma efetiva, né? Coloca em tela cheia para a gente ver melhor. Como é que eu posso viver a conduta do reino de Deus neste mundo mau e tenebroso? Vamos lá. Primeiro, fincando bem forte as estacas dos nossos princípios que não podem ser removidos. Princípios e valores que nós, de forma bem detalhada, explicamos na aula de hoje. Segundo, colocando como ideal de vida e projeto de vida ser imitador de Deus. Eu preciso imitar a Deus em cada ação que eu fizer, cada palavra, cada gesto, imitar a Deus. E, finalmente, valorizando e proclamando a família como instituição divina. E por isso, preciso viver e existir segundo os preceitos da palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu acho que se nós fizermos isto, certamente a nossa conduta será uma conduta de glória e honra ao nome de Deus. E aí eu quero aqui passar um desafio para vocês. Toda aula eu lanço um desafio. Toda aula eu gostaria muito que os irmãos fizessem esse desafio e fizessem seus comentários, né? O que deve mudar ou acrescentar no meu estilo de vida para que eu fique de acordo com as instruções que foram dadas aqui em Efésios 5 e 6. Faça essa avaliação e escreva. Compartilhe com a gente. Compartilhe essas ideias, porque as suas experiências certamente vão ajudar aos nossos irmãos. Amém? E que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar essa aula maravilhosa. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra, que é rica, que nos dá ânimo, força para viver neste mundo tão mau, tão perverso. O Senhor nos escolheu para ser sal e luz, para ser conduta de uma vida brilhante. Ó Pai, que nós sejamos luz, para que os outros vejam em nós que somos realmente Teus filhos, para a honra e a glória do Teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. E até o nosso próximo encontro, com a graça de Deus.